Vejo além-mar e olho os barcos que vão e desistem. Vejo além-mar, sinto os barcos que quebram e insistem na sozinha jornada marinha, na sozinha. O que está acontecendo é o seguinte, é porque a gente vai ter que fazer a mudança para um terminal pesqueiro que não condiz com o nosso trabalho. A gente não sabia porque desde o início do projeto, de algumas reuniões, eles acertaram uma coisa com a gente. Até o tamanho do espaço, que era 5x5 aproximadamente. E eles falaram que a gente ia ter que acompanhar, né? A gente ia acompanhar todo o processo de construção. Mas só que isso não condiz com o que eles falaram, porque quando a gente foi querer visitar a obra, saber como é que estava a obra lá, eles simplesmente barravam a gente, não deixavam a gente entrar, diziam que ninguém poderia entrar. A prefeitura prometeu uma coisa para a gente, uma melhoria no nosso comércio, e fez tudo ao contrário. Querem colocar a população que trabalha com pescado em um espaço mínimo, sem condições de trabalho, um espaço de 2x3, 2 pessoas e até mais. E eu nunca vi isso em lugar nenhum. Aí o resultado foi que quando eles aparentemente concluíram a obra, que não está concluída, quando a gente viu lá foi os espaços mínimos, espaços pequenos, a estrutura totalmente baixa, o espaço ficando abafado, sem ventilação. Tanto é que alguns espaços lá que a gente não pode nem ficar dentro por mais de meia hora, que a gente não aguenta, devido à estrutura que ser muito baixa, e a coberta de telha de zinco, essas coisas. O espaço não tem ventilação, como vocês mesmos viram também. Querem que a gente desfaça do que a gente já tem para ter acesso ao comércio, porque só pode entrar lá se tiver um freezer. Tem gente, trabalhadores aqui, comerciantes aqui que tem 3, 4 freezers, 5 freezers. Aí vai ter que abrir mão de tudo isso, do seu comércio, para começar do zero. E como a gente trabalha para crescer, não para voltar a estaca zero. Depois de tanto sofrimento, voltar tudo de novo. Não é pelo fato de que não tem higiene, que vai ter higiene, mas o que a gente quer falar é o espaço que é mínimo. Com um amplo terreno, ampla área, e a área a área construída, a área de trabalho foi uma área mínima. E deram mais espaço para a área do paisagismo, que fizeram muito estacionamento, uma arborização, e esqueceram da parte que interessa, que é a parte de produção, né, onde a gente vai trabalhar. O espaço de filetagem, de limpeza do pescado, não tem condições para sustentar a todos no trabalho. E como a gente vem falando sempre, as condições são mínimas de trabalho para nós, tanto os pescadores como os proprietários de barco e os comerciantes, né? Não tem condições. Além de ser um espaço mínimo, um espaço pequeno, ainda tem que compartilhar. E eles querem, por fim da força, que a gente compartilhe, sem que não tenha a mínima condições, né? Na verdade, eles fizeram muita praça, muitas coisas que não tinham nada a ver com a nossa norma de trabalho. E diminuiu a nossa capacidade de comércio, né? O próprio prefeito em si nunca quis uma reunião com a gente, manda os secretários dele vir conversar e tudo. A gente conversa e tudo, mas não sabia da realidade. Veio saber da realidade, do que está se passando, já no final das coisas já feitas. A gente sempre se predispôs a dialogar com a prefeitura, só que a prefeitura, em momento algum, ela quis diálogo com a gente. O único diálogo que ela fez com a gente foi
pegar uma instituição, colocar para conversar com a gente e usaram a inteligência tipo para enfraquecer a gente, foi fazer reuniões segmentadas, né? Eles não fizeram uma reunião geral, fizeram reuniões segmentadas. Aí, isso foi a única forma a única maneira que eles ouviram a gente. Certo que nas reuniões segmentadas o que a gente pleiteava, o que a gente lutava, pedia, o que a gente dialogava, nunca era atendida. Foi feito reuniões, como de segmentadas, né? Aí a gente fez as reuniões e coisa e tal, e na hora de abrir lá para a gente ver, não tem nada a ver com a realidade da gente. Na verdade, não tem diálogo nenhum. Na verdade, tem que fazer do jeito e da maneira deles. Eles não querem opinião nossa, na verdade, né? Que a gente deu várias opiniões e nada dela foi colocada em pauta. Então, estamos à mercê da própria sorte, né? E da vontade deles, e não da nossa, infelizmente. Inicialmente eles falaram umas taxas absurdas. Quando a gente começou a lutar, querendo saber a questão das taxas, eles amenizaram e disseram que a gente vai passar um período sem ser cobrado a taxa. Mas só que eles querem fazer a pesagem, o controle da nossa produção, para daí fazer um cálculo de uma certa taxa. E isso a gente está atemorizado, porque pode vir uma taxa que a gente não possa pagar, né? Fizeram essa melhoria para a gente aqui, só que estão querendo praticamente explorar, porque aqui a gente tem serviço e não tem. Isso aqui é muito oscilante. Tem dia que tem trabalho, tem dia que não tem, passa até meses sem trabalho, né? E a gente não tem como ter uma renda fixa para pagar isso aqui, né? Se for pelo menos uma taxa simbólica que dê para a gente realmente pagar de acordo com o que a gente ganha, a gente pode pagar. Mas se não, a gente ou procura outro lugar, que não é direito, porque nós temos o direito que nós nascemos aqui nesse lugar. E criamos nosso filho aqui, né? Então nós não podemos aqui ser jogado para fora. É um direito já que é de pai para filho, como eu falei, não é? Então, existe uma documentação que a gente terá que assinar como permissionário para ir para lá. Então, essas coisas só para quem é empresário. A gente não é empresa. A gente somos pescadores artesanais. O nosso apoio aqui é construir os barcos, né? Mas, quando a pesca vai mal, a construção do barco também vai mal. Quando a pesca está boa, a construção do barco também vai bem. Então, a minha reivindicação é o seguinte, que dê os compartimentos da gente, certinho, individual, tá entendendo? E estimule uma taxa para que a gente possa vir pagar, entendeu? Não adianta dar prazo de tantos meses sem a gente assinar uma coisa que não sabe quanto é que vai pagar. E essa é a maior preocupação. Nos próximos dias, na realidade, é um movimento a gente pode até falar como um tipo de ditadura, porque eles querem, por fim da força, acabar com isso aqui, derribar isso aqui, que disseram que ninguém vai poder transitar, não vai poder ter nenhum tipo de movimentação, e querem colocar a gente para lá ao fim da força. Até com o aparato policial, que você imaginar, eles estão planejando para tirar a gente daqui, para ocupar o centro pesqueiro, a força, praticamente a força. Porque se a gente for ter a ideia, a gente não tem as mínimas condições de trabalhar lá. A gente quer ir, e como a gente quer ir? Passar de uma estrutura pior para ir para uma melhor. Mas só a forma como eles querem, não tem condição da gente trabalhar. A gente não tem o canto adequado para colocar os nossos produtos, nossos materiais que a gente trabalha o dia a dia, entendeu? É muito mínimo, não é nem pequeno, é mínimo. Não é que a gente não queira ir, a gente quer ir. Agora que, pelo menos,
deixassem as condições mínimas para a gente trabalhar. E esse terreno aqui antes ele era da União, mas a União cedeu para a Prefeitura. E nesse jogo de empurra-empurra, quem sofre é a gente. No momento nós estamos numa situação um bocado difícil, mas a gente espera o quê? A cada dia melhora, né? Mas eu me sinto feliz porque eu tenho 65 anos de idade e trabalho aqui desde 17 anos, né? E me orgulho do que eu faço, né? Muito orgulho, porque cada barco desse que eu construo aqui, para mim é uma vitória, porque é peça por peça, parafuso por parafuso, e tem que ter paciência porque é muito artesanal. A gente somos trabalhadores artesanais, tanto da pesca como do comércio, artesanais. E eles querem fazer uma indústria que não tem capacidade nem para artesanais, quanto mais para uma indústria, né? Isso, a gente quer que todos venham a trabalhar, todos que trabalham aqui. Pode ser diretamente ou indiretamente da pesca, aqui é a vida da gente. É a vila de pesca, é uma tradição. Ele sabe disso.